Olá, meus amigos, muito bom dia, muito boa semana, muito boa segunda-feira. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha iluminar o seu entendimento para você compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele na sua vida. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, que aliás é o tema das nossas mensagens no dia de hoje, dessa semana. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela sabe a vontade de Deus, ela tem discernimento do que é a vontade de Deus e do que não é a vontade de Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela tem consciência do que é certo e do que é errado, porque é a mente do Senhor Jesus quem está dentro dela. Não significa, por exemplo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não significa, quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, que automaticamente o Espírito Santo vai impor a vontade dele para aquela pessoa. Não. O Espírito Santo, ele tem estado comigo nesses 57 anos. E eu sei, quando ele fala, e eu sei que às vezes eu desobedeço. É isso mesmo. Quantas vezes eu desobedeci? Quantas vezes ele falou, não faça isso, e eu, por vontade, ou por fraqueza, ou por estar na carne, por exemplo, eu fiz o que não deveria ter sido feito. São muitas experiências que nós tivemos com ele. Mas, pela misericórdia dele, pela compaixão dele, ele me conservou, tem me conservado. Graças a Deus. E aqui cheguei, até hoje, graças a Deus. Graças ao meu Senhor, Espírito Santo, porque ele tem me guiado. Então, o que quero dizer, deixar bem claro, é que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não vai ser robô do Espírito Santo, não. Ela não vai ser robô de Deus, não. Ela vai ter consciência do que é certo e o errado. Mas ela ainda assim vai ter que escolher. E se ela escolher o que é errado, ela vai colher os frutos dos seus erros, dessas escolhas erradas. Se ela escolhe o que é certo, ela vai colher os frutos da obediência e ela vai ser beneficiada, vai ser abençoada. Então, muitas pessoas ficam em dúvida. Tem o Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo, bispo? Tem o Espírito Santo ou eu não tenho o Espírito Santo? Como é que eu vou saber? Então, a maioria dos cristãos que confessam ter o Espírito Santo tem dúvidas com respeito se elas são realmente batizadas com o Espírito Santo ou não. Como é que você vai saber se você é batizado ou não com o Espírito Santo? Como é que você vai ter certeza? Ah, bispo, eu falo em línguas. Não, isso não quer dizer nada. Nada, absolutamente nada. Você pode falar em línguas, você pode profetizar e ainda assim não ter o Espírito Santo. Ô bispo, que isso? É verdade. Deixei você embatucado, hein? Não, mas o que acontece é o seguinte, minha amiga e meu amigo, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo ensina, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ensina para a igreja de Corinto. Ele diz assim, o que profetiza fala aos homens. Olha só, quer dizer, o que profetiza não adivinha.
Profecia não é adivinhação que vai acontecer no futuro, ou se você deve casar ou não casar com a pessoa, se você deve viajar ou se você não deve viajar. Não. Profecia é você pregar a palavra de Deus. Enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou profetizando. Por exemplo, nesse momento eu estou profetizando. Profecia é isso. Todos os que professam, ou melhor, que pregam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus, qualquer um, pode ser pastor, pode ser membro, pode ser obreira, pode ser obreiro, pode ser incrédulo, pode ser até incrédulo. Se a pessoa fala a palavra de Deus, está profetizando. É isso. Então, o que profetiza fala aos homens. Para quê? Para edificação, para exortação, para consolação. Nada de adivinhação. Nada de adivinhação. E o que fala em língua desconhecida, agora que vem a resposta das pessoas que dizem, eu falo em línguas, então eu tenho o Espírito Santo. A outra fala assim, eu não falo em línguas. Será que eu tenho o Espírito Santo? Como é que você vai saber, conferir consigo mesmo, se você tem ou não tem o Espírito Santo, para dirimir definitivamente as dúvidas, para que o diabo não venha ter vantagem na sua vida e você não venha viver em dúvida. Olha só, o que fala em língua estranha, que é língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Quer dizer, a língua estranha é para edificação pessoal. Não é para demonstração pessoal. Não é para exibição pessoal. Não é para dizer e mostrar para as outras pessoas que ela tem o Espírito Santo. O falar em línguas não é uma joia que você bota no corpo para mostrar que você tem joia, que você tem condições. Não. As línguas estranhas ou a língua desconhecida, no texto da Bíblia Fiel, que é a que nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, primamos a nossa fé, pautamos a nossa fé. Outro dia nós vamos falar sobre esse assunto, mas na nossa linguagem, linguagem mais tradicional, mais antiga, mais fiel aos textos originais, diz assim, o que fala em língua desconhecida, que é a língua estranha, edifica-se a si mesmo. Quer dizer, por exemplo, eu estou orando a Deus, estou falando com Deus, meu Deus e tal. Em dado momento eu falo em línguas, mas falo conscientemente, eu não falo assim, sem querer, não. Eu falo querendo. Então eu falo em línguas. Então as línguas que eu falo, a língua estranha que eu falo, a língua desconhecida que eu falo, a língua dos anjos que eu falo, me dá uma convicção pessoal que Deus é comigo. Eu me sinto bem, eu me sinto fortalecido. As dúvidas que por acaso eu tinha são completamente banidas, porque aquelas línguas me edificou. Eu falei em línguas e me edifiquei. Eu fico forte. Quando eu falo em línguas, eu fico forte. Porque eu edifico a mim, não os outros. Eu edifico a mim. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo e fala em línguas, ela está edificando a si mesma. Mas, bispo, eu não falo em línguas. E aí? Como é que eu vou saber se eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? O falar em línguas não significa necessariamente que você tem o Espírito Santo. Por favor, entenda. Mas quando a pessoa recebe o dom de línguas, as línguas estranhas, com certeza é para a edificação pessoal dela. Está aqui escrito. 1 Coríntios capítulo 14, versículos
versículo 4. O que fala em língua desconhecida ou língua estranha edifica, quer dizer, constrói, ergue a si próprio. Vou responder a pergunta que eu fiz ainda há pouco. Bispo, eu não falo em línguas. Eu tenho o Espírito Santo ou não tenho o Espírito Santo? Bom, nós falamos da semana passada, no sábado, que quando a pessoa tem o Espírito Santo, falando em línguas ou não falando em línguas, o comportamento dela é diferenciado do comportamento de quem não tem o Espírito Santo. Isso é notório. Isso é tão certo como Deus existe. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, o comportamento dela diário, seja em casa, no trabalho, na rua, na escola, onde quer que ela esteja, lá ela tem um testemunho de que Deus é com ela, que ela realmente é de Deus, porque a maneira dela agir, a maneira dela falar, a maneira dela se vestir, de se comportar, é diferente das demais pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo está nela. Mas ela não fala em línguas, não importa. Mas o comportamento dela é ético, é exemplar e glorifica a Deus. Ainda que não fale em línguas, não importa. Mas se ela tem um comportamento diferenciado das demais pessoas, no quesito de suas vestimentas, das suas conversas, né? Das suas amizades. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela procura se isolar das más companhias. Ela não senta na roda dos escarnecedores. Ela não senta na roda daqueles que não temem a Deus. Não. Ela não senta na roda dos que não têm o Espírito Santo, porque não combina. A linguagem dela é diferente da linguagem dos que não têm o Espírito Santo. Então, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela fala bobagens, ela fala palavrões. Em 10 palavras, 9 são palavrões, porque ela tem a boca suja, porque ela não tem o Espírito de Deus. E você que já recebeu o Espírito Santo, você que sente essa brutal diferença do que você era e o que você é, você sabe disso. Eu falava muitos palavrões, hoje não. Poxa, quando eu ouço alguém falar palavrão, me fere os ouvidos, eu não me sinto confortável. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, obviamente, dá essa sensibilidade para você rejeitar aquilo que não vem dele. Ora, então, ainda focando a língua estranha, às vezes a pessoa fala em línguas estranhas e fala à vontade, só que ela vive na mentira, ela engana, ela é invejosa, ela tem olhos maus para com outras pessoas, ela é maliciosa, tem olhos maus para com os outros, especialmente com os irmãos. Então, essa pessoa pode falar a língua que quiser, mas ela está falando a língua do diabo, não a língua de Deus. Porque o diabo fala em língua estranha também. Só que é estranha, é estranha mesmo. É a língua dos homens. Fala o russo, o português, o francês, fala o alemão, fala qualquer tipo de língua. Qualquer tipo de língua, porque ele está no mundo, o diabo está no mundo há milhares de anos. E ele conhece toda a conversação do ser humano. Então ele fala em outras línguas. Agora, a língua dos anjos,
só falam as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Mas nem todos os que têm ou foram batizados com o Espírito Santo falam em línguas, por enquanto, mas um dia vão falar. Um dia. Que foi o que aconteceu comigo. Um dia eu falei sem perceber, sem estar pensando em língua estranha, nós falamos. Então, amiga e amigo, as línguas estranhas não identificam que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. O que identifica que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é a conduta dela, o comportamento dela. Ela vive uma vida exemplar. Ela falha, claro, todos falhamos. Quem não falha? Mas uma coisa é falhar, outra coisa é pecar de forma consciente. Então, uma pessoa que fala em línguas, mas vive no pecado, na mentira, no engano, na prostituição, no adultério, na traição, no roubo, na corrupção, na vaidade, essa pessoa, obviamente, não tem o Espírito Santo coisa nenhuma, ela tem o Espírito do diabo. E isso confirma. Veja só o que Jesus fala. Jesus, hein? Presta atenção, é Jesus que fala. Ele diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, quer dizer, quem é do mundo, o mundo ama o que é seu, que são os do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e quem é batizado com o Espírito Santo não é mais desse mundo. Não é. Vive num outro plano. Vive no reino de Deus. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Quer dizer, Jesus separou do mundo aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é separada do mundo. Se ela fala em línguas estranhas, se ela não fala em línguas estranhas, não importa. Se ela profetiza, se ela não profetiza, não importa. Se ela tem dom disso, ou tem dom daquilo, ou não tem nenhum dom, não importa. Mas ela foi separada do mundo, ela vive longe do mundo. Ele diz assim, eu vos escolhi do mundo, e por isso é que o mundo vos odeia. Então, você é batizada com o Espírito Santo. Então, você deixa de falar palavrão, você deixa de se vestir de maneira irregular, você se veste de uma maneira correta, distinta, discreta. Você não procura exibir o seu corpo. Você não procura ser uma pessoa que chame a atenção do mundo. Não. Quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, ela foi separada do mundo. Ela não tem nada mais com o mundo, ela não precisa mais agradar o mundo. Antigamente ela agradava o mundo, mas agora não, que ela foi batizada com o Espírito Santo, ela está fora do mundo. Então a vida dela é de casa para o trabalho, para a escola, para a igreja. A vida dela está restrita a uma vida, está limitada a um número de pessoas, o seu círculo de amizade se reduz substancialmente. Por quê? Porque ela não encontra muitas companhias mais, ela começa a viver uma vida mais solitária. Por quê? Porque ela foi separada do mundo, ela não está mais no mundo. Quando ela estava no mundo, ela vivia na algazarra, nas baladas, nas bebidas, nas drogas, nos vícios, nos pecados, nas más companhias. Mas depois que ela foi batizada com o Espírito Santo, ela se isola daquelas pessoas que não acrescentam, não agregam nada na vida dela.
foi tirada do mundo, ela foi removida do mundo, foi batizada com o Espírito Santo, então ela foi escolhida, foi escolhida, foi separada do mundo. É o que disse Jesus, que foi o que aconteceu com todos aqueles que um dia foram batizados com o Espírito Santo. Veja só, vou ler novamente. Se vós fosseis do mundo, Jesus está falando, é Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, que é tudo que não presta. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, quer dizer, vos separei do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Então, quando você deixou aquelas amizades, aquelas más amizades, aquelas pessoas que a gente não tem comunhão nem mesmo com os parentes. E, infelizmente, por conta dessa diferença, porque os parentes meus que não têm o Espírito Santo, elas têm uma conversa que não me agrada, não me agrada. E a minha conversa tampouco agrada a eles, porque eu falo, a conversa, o meu assunto é do reino, é sobre o reino de Deus, e o assunto deles é sobre o reino desse mundo. Então a gente não tem muita afinidade, não tem muita assim amizade. Por quê? Porque são dois mundos diferentes. Como que a gente, vivendo no reino de Deus, pode ter comunhão com o reino deste mundo? Não tem. Então, é normal que as pessoas chegam a dizer, fulano está metido, agora que entrou para essa igreja, olha só, está metido, não fala nem com a gente. Não é questão de falar ou não deixar de falar. É questão de princípio, questão de fé. A pessoa foi separada, então ela não tem prazer em ter um bate-papo, uma conversa com uma pessoa assim, que não está na fé, não é? Você não vê isso? Jesus é maravilhoso, olha só como ele fala com clareza. Quer dizer, em outras palavras, quem foi separado do mundo tem o Espírito Santo. Quem não foi separado do mundo, que continua no mundo, continua com o mesmo Espírito. Se fala em língua, se não fala em língua, não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor, quer dizer nada. Olha só o que o apóstolo João fala também com respeito aos que têm o Espírito Santo. Ele diz assim, para os que têm o Espírito Santo, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não ama o mundo. Ela ela já saiu do mundo. Ela é uma extraterrestre. Muito legal. Sabe o que é? Eu estou me lembrando de uma piada. Eu não sei se é piada, se foi que isso aconteceu, mas me contaram essa história. Conta-se que uma senhora estava andando à noite, era alta hora da noite, e perto do cemitério. Então, ela, de repente, veio uma pessoa, veio um mau elemento tentar assaltá-la, e ela era cristã, ela era cheia do Espírito Santo. Então, quando o sujeito veio abordá-la para tirar o que era dela, e ela lá perto do cemitério, ela disse, você não sabe que eu não sou desse mundo? Quando ela falou assim, foi um choque no mau elemento, no bandido. Ele saiu correndo, fugiu. Porque é verdade, eu não sou mais desse mundo. Nós não somos. Quem nasceu de Deus não pertence a esse mundo. Foi removido desse mundo. Já morreu para esse mundo.
E isso é realidade. Então, o apóstolo João diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, o Espírito Santo não está nele. Quem ama o mundo é porque não tem o Espírito Santo. Então, por exemplo, você me assiste nesse momento, você vai na igreja, você é fiel na igreja e tal, mas você tem uma atração imensa por futebol, e você vai no jogo do seu time, você levanta a bandeira, você briga pelo seu time. Quer dizer, você está tentando conciliar o mundo da fé com esse mundo. Então, não dá. Quer dizer, você não tem o Espírito de Deus. Isso mostra. Isso é uma característica de que você não tem o Espírito Santo. Mas eu falo em línguas, você fala a língua do diabo. Eu até me lembro, eu tenho um cunhado meu. Ele chegou para mim, falou para mim assim: Edir, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei: é mesmo, rapaz? Mas ele tirando o cigarro da boca e fumando, porque ele fuma um atrás do outro. Eu falei: é mesmo? É, eu falei em línguas, estou falando em línguas. Mas como é que isso aconteceu? Eu falei: não sei, eu só sei que eu falo em línguas. Puxava uma baforada de cigarro e jogava. Quer dizer, como é que esse sujeito tinha recebido o Espírito Santo se ele era escravo do cigarro, do vício? Então, é o que é o que está escrito aqui. Ele disse: tudo o que há no mundo, o apóstolo João diz, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, quem é batizado com o Espírito Santo não tem nada a ver com esse mundo. Nada a ver com esse mundo. Pode ser parente, pode ser ente querido. E aí está o grande problema de, às vezes, a pessoa casar enganada com uma pessoa que aparentemente é de Deus, mas depois que casa, mostra que não é de Deus, que é do mundo. Aí a convivência dessa pessoa com a outra que não é do mundo é intolerável, praticamente. É quase intolerável. Nós temos visto isso. Às vezes os pastores, que são fiéis, imaturos, às vezes se deixam levar pelo coração e casam com jovens que não têm o Espírito Santo. Depois que casam, é um inferno. Aí vem separação, porque vem traição e outras coisas mais. Por quê? Porque misturou alho com bugalho. Não dá. Não dá para misturar a luz com as trevas. Não dá. Quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, morreu para esse mundo. E o batismo nas águas confirma isso. Quando a pessoa é batizada nas águas, chama-se, o batismo quer dizer sepultamento. Quando a pessoa é batizada nas águas, ela é sepultada. Quando ela se levanta das águas, é para viver em novidade de vida. Então ela tem que viver uma vida nova, uma vida com Deus, uma vida no reino de Deus, o reino da justiça, o reino do que é justo, do que é certo. Então, se a pessoa vive uma vida que não condiz com a palavra de Deus, é porque ela está no mundo. Ela fala em língua estranha? Fala, mas é do diabo. A língua estranha dela é do diabo. Ela profetiza? Profetiza. Mas o que? A profecia dela é do diabo. Ela fala aquilo que vem na cabeça dela. E muitas pessoas se casam e deixam de casar por causa de profecias do diabo. Então, minha amiga e meu amigo, veja como é importante você saber esses fatos, porque se você é batizado com o Espírito Santo, ponha isso na sua cabeça: você é de Deus, você foi separada do mundo, você não ama o mundo, e você não tem convivência, intimidade com o mundo mais, porque você foi retirada do mundo. Você está no mundo da fé, o reino de Deus. E isso que tem que nortear a sua vida, que tem que dar um norte para você, para saber se você tem ou não tem o Espírito Santo.
Agora, se você continua vivendo no pecado, amando o mundo, satisfazendo aos desejos da carne, as cobiças, as vaidades, se você se deixa levar pelas coisas que o mundo oferece, então é porque você não tem o Espírito Santo, você tem o espírito do engano, o espírito do diabo. Ou é ou não é, quem é, quem não é, não é. Há uma diferença brutal entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Fique isso bem ciente na sua cabeça, para você não ser enganada ou enganado, para você não ser iludido, não se apaixonar por uma pessoa que por fora é bela viola, mas por dentro está podre, está cheio de bicho, cheio de demônio. Então, põe a sua cabeça para funcionar. Se a pessoa tem o Espírito Santo, a linguagem de uma combina com a outra. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, a linguagem não combina com a linguagem do mundo. Tá bom? Então, não coloque as línguas como um referencial de ser ou não ser batizado com o Espírito Santo. Coloque sim, coloque o seu caráter, sua maneira de ser. Se você ainda se mantém com os mesmos traços que você tinha antigamente do pecado, então é porque você não tem o Espírito Santo. Mas se você os deixou e vive uma vida pautada no Espírito Santo, no temor a Deus, no Espírito que está com você, você sabe que foi separada de Deus e acabou. Não precisa provar para ninguém que você é de Deus, porque o Espírito Santo confirma com você que você é de Deus. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.